É Maria Laura e eu vou apresentar o nosso trabalho sobre avaliação in vitro de modulações de scaffolds dérmicos para uso na medicina regenerativa. Então, para introduzir um pouco, eu vou falar sobre a pele, né, que é o nosso foco maior aqui nesse trabalho. A pele é o maior órgão do corpo animal e ela é responsável por realizar diversos papéis muito importantes. Ela atua como barreira, né, contra agentes nocivos externos e ela promove a proteção contra diferentes tipos de agressões de natureza, seja ela química ou físicas. Mas, mesmo assim, é muito comum a gente observar diferentes tipos de lesões, sendo originadas por brigas, comportamentos, né, que é a maior casuística, ou por queimaduras, carcinomas, alergias, entre outros fatores. Deste modo, a bioengenharia tecidual ela tem demonstrado um resultado muito promissor no desenvolvimento de scaffolds biológicos acelulares, né, por meio da técnica de descelularização. Dessa forma, a utilização desses scaffolds para implantes em feridas cutâneas, elas aumentaram muito. Assim, elas conseguem diminuir o risco de rejeição do paciente e melhoram a resposta dos transplantes de tecidos. Através disso, a gente vai começar a falar sobre a metodologia. A gente fez a esterilização dos nossos scaffolds, né, do nosso material, e que foram previamente descelularizados. Mas a gente precisa avaliar também se esse material ele tá de fato estéril. E como que a gente faz isso? A gente coloca, o nosso material, né, aqui a gente tem amostras de scaffold com alíquotas de ressazurina e a gente coloca eles na estufa por 15 dias. E depois desses 15 dias a gente retira e vê se houve ou não consumo da ressazurina. Ressazurina, ela tem uma coloração roxa, mas é um azul mais escuro, e quando, o material ele está contaminado, quando esse meio ele está contaminado, seja ele por bactéria, fungo, enfim, tem um consumo. Então essa urina ela fica com uma coloração mais clara, então chega a ficar um roxo mais clarinho, um rosa, enfim. De fato, o nosso material ele não estava contaminado, ele estava de fato estéril, e a gente conseguiu prosseguir para as outras etapas. Então, a gente fez o teste de ressazurina, no caso, a gente submeteu os scaffolds, né, em meios de ressazurina e células. Então, a gente teve 3T3 e fibroblast equino, onde eles ficaram armazenados na estufa por 15 dias e a gente fazia a coleta desses líquidos, um pouquinho, né, no caso, para armazenar nessa placa de 96 poços. Então, a gente coletava os líquidos dia 1, como está no gráfico, dia 1, 4, 7, 10 e 14. E depois a gente submetia, né, essa placa de 96 poços para espectrofotometria, para a gente ver se teve ou não um consumo dessa ressazurina e a gente conseguir quantificar de uma forma mais clara, no caso. Então, aqui a gente tem o gráfico, onde a gente consegue ver, né, através da espectrofotometria, que houve sim um crescimento de consumo da ressazurina. Então, sendo assim, a gente consegue saber que tem mais células nesse material, então as células elas se aderiram e elas se proliferaram, aumentando assim o consumo da ressazurina. O outro teste que a gente fez foi o cultivo de células 3C3 e fibroblast equino. Então, a gente cultivou em placa que não tem o fundo aderente, então o único meio dessas células elas se aderirem e se manterem vivas era elas aderindo o scaffold. Então, a gente manteve esse scaffold e as células por 15 dias na placa, e depois disso a gente fez a avaliação para ver se houve crescimento celular nos scaffolds ou não. Então, aqui a gente tem os resultados. Através dessas análises microscópicas e histológicas, a gente consegue ver que as células, né, no caso na A e na D, elas aderiram. Então, aqui a gente tem em A fibroblast equino e na D as células C-estriteides. E aqui o scaffold, que antes era decelarizado. Então, a gente consegue visualizar as células, né, que aderiram nesse scaffold de fato. E aqui a gente consegue confirmar essa adesão através da imunofluorescência por DAP. Então, a gente consegue visualizar, né, os núcleos, né, corados com um azul mais claro, mais chamativo, e reforçar que elas realmente foram recelularizadas. Aqui na MEV, né, a gente consegue visualizar a estrutura 3D da matriz extracelular. Então, a gente consegue perceber que a gente conseguiu manter as fibras elásticas e as fibras colágenas, que facilitaram também a adesão celular e, enfim, manter essa a MEC preservada. E para concluir, a gente percebe que os nossos testes in vitro, eles demonstraram que as células elas conseguiram se aderir e se proliferar na presença dos scaffolds, que era o resultado que a gente esperava. Sendo assim, é muito viável a utilização desse material como curativos dérmicos para acelerar o processo de cicatrização. Seja ele para evitar os duplos campos cirúrgicos e assim a necessidade de doadores compatíveis. Assim, a gente espera contribuir para a medicina veterinária. Muito obrigada.